que cada um de nós tem a sua versão de como a gestão DS surgiu, né? A minha, eu sempre quis empreender. Acho que desde quando eu estava na faculdade, ali, a gente sempre pensava em várias ideias de negócio. O Marcelo foi meu colega, o André eu conheço desde criança. E a gente sempre ficava pensando em ideias, assim, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquele outro. Então a gestão DS, ela surge muito dessa vontade de querer empreender, de querer fazer diferente, de querer construir algo do zero, com aquela essência, coisas que a gente via de outras empresas e pensava, putz, cara, a gente podia fazer isso tão bom quanto ou melhor. Então a gestão DS veio dessa inquietação mesmo, assim, de querer empreender, de querer fazer coisas diferentes, assim, e estamos aí há quase 7 anos. De primeiras ações, assim, claro que teve muito esse lance de querer empreender, de querer fazer um negócio novo, assim, com a nossa cara. Mas acho que mais importante que isso, assim, acho que de ação mesmo foi ter buscado as pessoas certas pra gente construir isso, sabe? Acho que mais importante que a própria ideia é tu ter as pessoas corretas no barco, assim, né? Então, do meu lado, pra mim, a gestão DS começou ali, assim, quando a gente decidiu quem é que ia estar junto no barco. Então, acho que cada um de nós ali tem as suas habilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a gente se complementa muito bem, né? Então, tem o André ali cuidando de toda a parte de tecnologia, da programação, aí tem o Marcelo cuidando de toda a parte de indicadores, processos, aí a gente tem o David também sendo esse cara que representa a gestão DS, que representa o público médico. Mais recentemente a gente teve a entrada do Rafa ali também, para ajudar bastante para cuidar dessa parte do marketing, que não era uma expertise de nenhum de nós. E aí tem eu também para poder ajudar nessa parte de venda, de comunicação. Acho que a gente se complementa super bem. Acho que essa é a primeira ação, assim, conhecer as pessoas de fato que vão estar contigo no dia a dia e começar a criar essa cultura, né? E aí, a segunda foi de fato quando a gente botou no mercado, né? Acho que aí começou a gestão DS de fato. A nossa empresa, ela tem quase 7 anos, a gente tem aí a data de aniversário 6/6/2016, que foi de fato quando o primeiro cliente nos ligou e falou, quero contratar a gestão DS. Então, a partir dali a gente considera que a gente tinha uma empresa de verdade. Então, acho que essas duas ações principais, assim, foi o que me marcou bastante nessa trajetória de escolher as pessoas certas. Ali a gente percebeu que tinha um negócio e quando de fato alguém pagou por isso para começar a usar na clínica. Aí parece que já fazem 83 anos. Eu sempre gosto de recordar bastante essa história, assim, porque é como a gente começou, né? Então, é muito da nossa origem, acho que muito da nossa cultura tem a ver com isso, de começar bem persistente mesmo. Talvez hoje, se a gente pudesse voltar no passado, teria formas mais inteligentes de fazer o que a gente fazia, mas com certeza nenhuma delas a gente teria aprendido tanto quanto foi, que basicamente a gente tinha uma pasta cheia de folder e a gente passava em vários consultórios de várias cidades do interior do Rio Grande do Sul para perguntar para a secretária se já usavam o software, se tinha alguma dificuldade, se teria como melhorar a gestão. Então a gente tomava muito não da secretária, dos porteiros dos prédios. A gente foi fazendo isso em várias cidades do interior, e depois foi para Porto Alegre. Então a gente começou muito de porta em porta mesmo, assim. E só que eu acho que isso fez um grande diferencial pra gente, que foi conhecer talvez como ninguém nesse mercado o nosso cliente. Quais eram os problemas que as secretárias enfrentavam, quais eram os problemas que os médicos enfrentavam. Então a gente pôde, sei lá, nesse período passar de mais de 500 clínicas, ter 500 conversas. E muito disso fez com que a gente agregasse no software, né? Então por isso que a gente... E todo o processo também, quando a gente começou a fazer a gestão DS, lá no TCC do Marcelo, foi direto dentro de uma clínica médica. Então começou com um médico real e ele foi aprimorado e refinado esse produto com conversas reais em clínicas reais que nos traziam feedbacks do dia a dia. Então esse foi muito o nosso início, assim, que fez com que a gestão DS criasse essa base que a gente tem hoje aí, que tem, claro, hoje a gente não passa mais de porta em porta, mas foi assim que a gente iniciou. Cara, o nome de gestão DS é muito engraçado, né? Eu gosto de contar essa história aí, que às vezes roubam, né? Mas a história é minha. É como se a gente tivesse aí a banda Bon Jovi e encontrasse o Bon Jovi pra cantar nela, né? Que todo mundo acha que DS vem de David Senna, por causa do nosso sócio, o David, né? Mas na verdade esse nome veio de muito antes, assim, antes da gente conhecer o próprio David. Tem uma história bem curiosa com a mulher do David em relação ao nome, que eu posso contar nos bastidores. Mas o nome, ele começou por ser Doctor System, que era um nome que a gente tinha inicialmente, e aí
basicamente tudo que a gente queria trazer de valor, um software super simples, porque a gente era muito bom em resolver problema, então simplificar as coisas. E aí um pouquinho antes de lançar, a gente olhou pro nome assim e pensou, meu Deus, gente, Dr. System não parece algo simples, parece aqueles sistemas, sei lá, em DOS dos anos 90. Vamos abreviar isso e vamos deixar DS, porque na época a gente tinha se apaixonado por um logo que o D e o S era pra formar tipo um estetoscópio, assim. Então a gente adorava esse nome por causa do possível logo. Só que esse logo depois mudou e o nome também já não fazia sentido nenhum. Então a gente, tipo assim, 2, 3 dias antes de lançar, a gente falou, cara, não vamos botar o nome, vamos botar gestão DS. Vai que esse negócio nem vingue, daí a gente não se preocupa com o nome. E aí isso já fazem 7 anos, só que daí a gente, num primeiro momento, quando começou a tracionar, a gente trouxe muito o lance de descomplicar e simplificar, porque era a nossa essência dos nossos valores, então era o DS era de descomplicar, o S de simplificar. Ficou a gestão DS, cada vez mais ficou mais conhecido. E aí quando o David entrou na gestão DS, pra quem não sabe, o nome do David é David Sena. E aí quando a gente foi passar lá nessa história que eu contei que a gente passava de clínica em clínica, bati lá na porta dele e o logo da clínica dele era um D e um S, né? Até eu briguei com os guris na época, falei, cara, não vou nem passar aqui, o logo é igual, ele vai nos processar. E aí começou a nossa história, que todo mundo confunde um pouco com o David. A gente, hoje, oficialmente, a gente fala que a gestão DS vem de descomplicar e simplificar a gestão de clínicas e consultórios. Eu gosto de comparar, assim, Uma vez eu escutei de um CEO de uma empresa, quando tu tá nessa jornada de empreender, assim, é quase como se tu fosse escalar uma montanha, né? Que tu nunca vai, tipo, do início até o final numa vez só. Tu vai fazendo isso em partes, assim. Eu acho que cada momento da empresa, assim como numa escalada, tu vai ali na certa parte até a base, aí depois tu vai até a metade, vai parando nas estações. Eu acho que cada momento que a gente tem como empresa são desafios diferentes, assim, sabe? Lá nos primeiros momentos quando a gente tinha, cara, era de fato entender se a gente ia conseguir validar esse negócio. A gente sabia que tinha um bom produto, mas a gente entendia que, putz, passando de clínica em clínica, isso nunca talvez vai ter uma base suficiente de clientes, né? Então a gente precisava de fato trazer esse negócio para o digital. Aí depois, quando a gente estava já trazendo isso para o digital, pô, como é que a gente faz para conseguir levar isso ainda para mais clientes, né? Então era um outro desafio. Hoje, aí depois de 7 anos, mais de 4 mil clínicas, sei lá, 8 mil usuários registrados na plataforma. Claro que a gente sempre quer atender cada vez mais médicos, acho que esse é um desafio que continua sendo, mas eu acho que cada vez mais é conseguir entregar valor para os nossos clientes, sabe? Que no final do dia eles entendam, porque num primeiro momento a gestão dessa a gente foi crescendo como empresa também, nossa missão ela mudou. Hoje a gente entende que a gente apoia médicos a construir negócios melhores. Esse é o nosso foco. E a gente tem essa visão de impactar mais de 24 milhões de pacientes até 2024. Impactar positivamente, que tiveram uma experiência boa com as clínicas que eles vão e que usam gestão DS e que aquele atendimento do médico não seja mais aquele negócio que eu tenho que parece que eu sou mal atendido e eu fico esperando 40 minutos, 1 hora para ser atendido. Então o nosso desafio é esse, eu acho que cada vez mais é conseguir entregar esse valor para os nossos clientes, que de fato eles entendam que, poxa, cara, a gente está crescendo a nossa clínica porque a gestão DS está nos ajudando, está nos apoiando a construir um negócio melhor. E quando eu acho que eu falo de um negócio melhor, desde aquele médico que quer ter uma baita clínica com uma grande equipe, a gente quer estar ajudando esse cara e conseguindo entregar um baita valor, mas ao mesmo tempo para aquele médico que só quer informatizar, quer ter suas prescrições informatizadas, ter o seu prontuário, seus atestados, ter uma agenda digital. Então, acho que esse, hoje em dia, assim, esse é o desafio que a gente vive, né? Passando um pouquinho por essas histórias e acho que internamente também, não dá para falar desses 7 anos sem falar das pessoas aqui da gestão DS. Então, a gente começou esse business entre 3 e hoje eu nem ouso falar quantos são, porque eu sempre vou errar, mas eu sei que é mais de 55 pessoas. Tá toda hora subindo, sai gente, entra gente. E é uma responsabilidade, assim, né? A gente ter toda essa galera na base com a gente e continuar passando essa cultura que foi que a gente criou lá atrás. E assim como a empresa, os processos vão evoluindo, essa cultura ela também vai evoluindo. E a gente precisa passar isso para as pessoas. Antigamente a gente tocava em todo mundo, a empresa era pequenininha, era uma sala só. Então, tipo assim, uma coisa que um gritava de um lado, outro já entendia e todo mundo seguia aquilo, né? Hoje em dia aí, com 50 e tantas pessoas, a gente já não consegue tocar em todo mundo, a gente toca nas lideranças que tocam nas suas equipes, tem muita gente remoto que nem conhece a sede, nem conhece a gente, só se conhece aí em convenção, enfim. Então, acho que esse também é um dos grandes desafios que a gente vem passando, vem transformando. E assim como eu falo para os clientes, acho que também um dos desafios é esse, assim, a gente conseguir impactar também o nosso público interno, né? O nosso time que continue sentindo isso, que a gente sentia lá atrás quando construiu a empresa, que é muito legal porque essa galera também está crescendo com a gente, são quase 7 anos, então as pessoas estão construindo as suas próprias famílias. Quando a gente olha e pensa, gente, cara, são 55 famílias que a gente, querendo ou não, estão aqui com a gente, sabe?
Então, esse desafio de conseguir criar valor para essas pessoas também que entendam que a gestão DS pode ser uma carreira para elas, que elas consigam ter, sei lá, melhor qualidade de vida também, crescer aqui dentro profissionalmente, pessoalmente. Então, acho que são esses aí os desafios que a gente olha todo dia aqui dentro para continuar nessa jornada. Ninguém queria isso, só que toda a situação ela te traz assim ameaças e oportunidades, né? E a gente quis, num bom sentido, olhar para aquele momento e pensar, cara, como é que a gente pode sair mais forte disso, né? Eu nunca esqueço quando, acho que talvez em Santa Maria a gente foi uma das primeiras empresas a liberar todo mundo, ficar com as suas famílias e pensar, cara, a gente sempre foi uma empresa digital, mas a gente nunca tinha trabalho 100% todo mundo digital, né? E o nosso público foi totalmente impactado no primeiro momento. E hoje a gente tem mais de, sei lá, 50 especialidades, 60 especialidades na plataforma, mas grande parte do nosso público é da dermatologia, da cirurgia plástica, que foram talvez os primeiros impactados, porque de um dia para o outro, cara, ninguém vai pensar em procedimento não eletivo. Então a gente via todos os nossos clientes lá apavorados, assim, querendo, tipo assim, não vou usar o software agora, vou cancelar. E a gente podia, assim, ou, cara, termina ali, não foca mais nos objetivos, ou o que a gente pode fazer para melhorar. Então foi ali que a gente pensou, cara, vai ter um período agora que vai ser difícil, só que se tem um momento de dificuldades, o que tu pode fazer? Se planejar para sair dele, para sair melhor quando isso acontecer, e foi isso que a gente quis trazer muito para os nossos clientes, né? Naquele momento a gente tinha uma frase que o David falava muito, que proximidade era poder, assim. Então a gente, cara, vamos ficar muito próximos dos nossos clientes, vamos criar muito conteúdo para eles, vamos passar esse momento aí de dificuldade juntos, assim. Foi ali que a gente começou muito forte a nossa parte de educação também, principalmente através do David, com as lives, os conteúdos, criando cursos para, cara, esse momento vai passar. Tanto que a gente está falando agora 2 anos e pouco depois, claro que a gente sente reflexos ainda, mas, cara, passou, as clínicas saíram disso e estão melhor, tu não vai deixar de ser médico. Então foi um momento ali que a gente procurou enxergar com o copo meio cheio, sabe? Do que a gente podia ajudar os nossos clientes, como é que a gente podia cuidar da nossa equipe também. Acho que uma das grandes glórias, assim, que a gente tem é aquela camiseta comemorativa daquele momento, assim, porque a gente cresceu muito ali, a gente passou de 13 pessoas para 31 em questão de 6 meses, assim, então, por mais que foi um momento muito duro para muitas pessoas, a gente precisava passar uma mensagem positiva que, gente, cara, a gente tá crescendo, sabe, e eu acho que uma das coisas mais legais, uma das conquistas maiores que a gente teve, que a gente passou por aquele momento crescendo e, cara, não demitimos ninguém, porque muitas empresas com medo fizeram isso. Acho que teve uma coisa bem legal, que o Marcelo abriu uma RPS falando, gente, fiquem tranquilos, a gente vai manter todo mundo. Acho que todo mundo queria escutar um pouquinho isso, porque estavam vendo o que estava acontecendo com outras empresas, só que a gente precisa se juntar, a gente vai trabalhar remoto agora, enfim. E olhando para trás ali, é claro que sempre gosto de salientar isso, assim, para muita gente foi um momento muito difícil, mas eu acho que a gente saiu muito forte como empresa dali, sabe? Dali que a gente entendeu mesmo que, cara, tem adversidades, mas a gente tem um baita num time, a gente tem um baita numa cultura e que a gente pode fazer mais, assim. Então isso, aquele momento da pandemia nos ensinou muito a como crescer como empresa. Tem muita coisa, né, Carol? São várias coisas, assim, acho que é muito legal porque a gente foi mudando também, né? Eu era um guri quando a gente começou a gestão dessa, eu tinha 25 anos, então fiz 33, porque a ideia começou antes da empresa começar, né? Então, acho que é muito legal também ver a nossa caminhada como empreendedor, assim. Eu tenho muito orgulho, assim, de como eu me formei como empreendedor, muito orgulho dos guris também, de ver, assim, como é que a gente era e o que é. Claro que a gente tem um monte de defeito ainda, faz um monte de coisa errada, mas acho que a gente acerta, na média, mais que outras empresas, assim, então tenho muito orgulho, primeiro, assim, desse time que a gente formou, sabe? A gente assim, é uma empresa de preocupado com o resultado, mas a gente se preocupa também muito com as pessoas e como é que a gente faz para todo mundo crescer, de como gestores a gente foi crescendo. Acho que esse é um dos orgulhos, assim, de ver os guris, assim, do jeito que eles estão hoje. Os times, né? Cada time formado aí por cada gestor, mas especificamente aí o meu time, de ver a galera como se formou, como a gente foi formando líderes que foram formando outros líderes dentro da empresa. Acho que essa é uma baita conquista também. Acho que são esses legados que a gente vai deixando, assim, daqueles aprendizados, seja as coisas boas ou as coisas ruins que a gente foi passando, tipo, não faça isso, mas porque eu aprendi no passado que não se deveria ter feito isso. Então, essa formação de novos líderes da empresa, eu acho que isso me orgulha muito, assim, porque às vezes hoje o pessoal me pergunta, como é que tá esses números? Não sei, não é comigo, sabe? Isso é com a Brenda, isso é com a Marina, isso é com a Nadine, com o Gabriel, sabe? Que antes eram as respostas que o empreendedor lá no início tem todas na ponta da língua, sabe? Cara, hoje eu tenho muito orgulho, assim, de, em alguns momentos, sei lá, tá me sentindo
um pouco, não é inútil a palavra, né? Tava até falando hoje com uma colaboradora sobre isso, mas é de saber que outras pessoas assumiram essa responsabilidade, pegaram esse bastão e estão tocando. Acho que esse é outro. Cara, dos nossos clientes também, acho que a gente tem uma proximidade muito forte com alguns, assim, que foram crescendo, a gente viu esse crescimento, inclusive alguns cresceram tanto que, cara, em um momento pararam de usar a gestão DS porque a gente ensinou tantas coisas que a gente já, como software, por ter um público principal, a gente não conseguia atender naquele momento. Então, pô, ver esses clientes crescendo, usando as funcionalidades, participando dos conteúdos. Eu lembro, como a gente passava de clínica em clínica no início, a gente foi o primeiro software a trazer esse viés de gestão, de fidelização de paciente, de saber quem são os seus melhores pacientes na clínica, comunicação, pós-venda, fidelização. E eu lembro que o pessoal, os primeiros médicos, assim, tipo, até desdenhavam em alguns momentos sobre isso. Cara, não, mas ninguém vai usar isso, não é necessário. E eu acho que, tipo assim, 7 anos depois, ver que a tese fez muito sentido, que começou muito forte na dermatologia, na cirurgia plástica, porque já sentiam isso, mas, cara, hoje outras especialidades percebendo que eles precisam ter um pós-venda diferenciado, atender bem seus pacientes, sabe? Consumir esse tipo de conteúdo, que a gestão venceu. Acho que isso dá muito orgulho, assim, que não foi em vão tudo que a gente fez, assim, sabe? Todas as palestras que a gente fez, os conteúdos que a gente criou. Então, acho que esse é um outro orgulho, assim. E, cara, acho que, assim, da cultura que a gente criou como empresa, sabe? No passado, assim, a gente tinha até um lance, muitas vezes, de ficar, pô, como é que a pessoa não gostou, né? A gente achar que todo mundo tinha gostado da gestão DS, assim. Hoje em dia é muito mais tranquilo, a gente é mais maduro em relação a isso também, de saber, cara, não é pra todo mundo, nem todo mundo vai gostar do que a gente tem como cultura, mas ao mesmo tempo quem curte, quem tá aqui, tá no dia a dia e respira muito isso que a gente faz na prática, porque eu acho que a gente vive de fato o que a gente fala, sabe? Não é só aquele negócio de parede, assim. Então, ver que a gente conseguiu passar isso e que outras pessoas hoje replicam esses valores, esses comportamentos, essa cultura que a gente criou lá atrás, acho que isso é um baita motivo de orgulho pra gente também. Acho que eu destacaria esses 4 pontos aí.